Olá meninas, bora para mais um vídeo, mais uma aula, mais uma explicação de coisas que permeiam o nosso nicho do artesanato. Hoje eu vim trazer para vocês o assunto de mantas. Tem 300 vídeos por aí explicando e falando sobre manta e eu quis trazer aqui para a gente tentar ser o mais objetivo possível com relação ao assunto manta, principalmente para a gente aqui, para nós que somos da costura criativa. O que acontece? Hoje no mercado tem muitos tipos de manta. Tem manta com cola, sem cola, várias gramaturas, vários tipos de manta. Mas existem basicamente dois tipos de manta que são os mais usados aqui na costura criativa e a gente vai mostrar eles agora para vocês. Então hoje a gente vai falar sobre manta R1 e manta R2. Mas Bia, o que é esse R? Esse R da manta vem de resina, tá? Essa resina basicamente é uma cola. É uma cola que ela tá ali bonitinha e ela vai derreter e aderir no seu tecido quando a gente passa, quando a gente esquenta, quando a gente passa com ferro, tá? A manta R1 significa que ela tem resina de um lado só. Então é uma manta e ela vai ter cola só de um lado. O outro lado, ele é felpudinho como uma manta comum. Eu vou mostrar já já de pertinho para vocês. A manta R2, ela tem resina, esse R de resina, dos dois lados. Então você vai conseguir colar o seu tecido dos dois lados dessa manta, tá? Eu vou mostrar ela aqui agora de pertinho para vocês, ó. Então aqui eu tô com uma manta R1, tá? E já já a gente vai falar de gramaturas também, que é um outro assunto bem importante. Então aqui é uma R1, ó. Então vocês podem ver, eu vou pegar um alfinete que eu acho que talvez fique mais fácil a visualização, ó. Tá vendo que ela tem uns pelinhos aqui, ó? Tá? São os pelinhos aqui dessa manta aqui. Essa daqui é uma R1, ou seja, ela só tem a resina de um dos lados. A resina tá aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Aqui, ó, quando eu passo, ó, vocês veem que eu não pego os pelinhos. Por quê? Porque tem a resina, então a cola dá uma segurada nos pelinhos. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui eu vou puxando os pelinhos, ó. Tá vendo que vai parando o meu alfinete? Então, essa daqui é a manta R1. A manta R2, que ela tem a resina dos dois lados, ó. Então, deixa eu pegar essa daqui. Ó, tá vendo que ela é lisinha, tanto aqui quanto aqui, ó. Tá vendo? A gente não consegue pegar pelinhos porque ela tem a resina, essa colinha que segura esses pelinhos dos dois lados, tá? Outra coisa que é muito importante a gente saber com relação ao assunto manta é que existem gramaturas, ou seja, existem mantas mais grossas e existem mantas mais finas. Uma coisa que vai diferenciar também vai ser a marca, né? O fabricante da sua manta. Por quê? Existem mantas R1, eu já peguei manta R1 bem gorduchona assim, ó. Ela realmente tinha uma colinha, uma resina de um dos lados, mas era uma manta fofa, não era uma manta compacta como essa daqui. Então, também vai variar de fabricante para fabricante, beleza? E vamos falar sobre gramatura, então. Basicamente, as mantas R1 e R2, elas têm duas gramaturas. Gramatura de 100 e gramatura de 200, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a manta R1, ou seja, resina de um lado só, de 2 gramaturas. Essa daqui é de 100, ó, tá vendo? Ela chega a ser até um pouquinho transparente, porque de fato é uma manta bem fina, tá? Gramatura de 100, R1, bem fininha, ó. Tá vendo? Essa daqui é a manta R1 de 200, ou seja, é o dobro de gramatura, né? Ó. Só que na lateral vocês conseguem ver, deixa eu colocar uma do lado da outra, assim, ó. Ela tem uma diferença, tá vendo? Uma é mais grossa e a outra é mais fina, tá? E vou mostrar a R2, mesmo esquema. A gramatura também é 100 gramas e 200 gramas. Ó, essa daqui é a R2, ou seja, resina dos dois lados, numa gramatura de 100, ó, tá? Mais fininha.
E aqui é uma R2 de 200. Tá vendo? Uma gramatura maior. Vou colocar aqui do lado. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Vou pedir para o pessoal mostrar mais de pertinho esse daqui. Mas, então, tem essa diferença de gramatura entre as mantas. Então, a manta R1 e R2 são as mantas que a gente mais vai usar aqui na costura criativa. E eu vou falar um pouquinho agora sobre em quais produtos a gente usa a manta R1 e em quais produtos a gente usa a manta R2. Antes de começar a mostrar para vocês e explicar em qual tipo de peça a gente usa qual manta, eu queria dar uma explicação com relação à cola, tá? Essa resina, essa cola que tem nas mantas, gente, ela é uma cola temporária, tá? Ela ajuda muito a gente para conseguir estabilizar o trabalho, né? Então a gente vai lá, coloca o tecido em cima, passa para poder aderir e essa resina, essa cola, ela vai ficar mole e vai grudar o seu tecido na sua manta. Mas, como eu disse, ela é uma cola temporária, tá? Com o tempo, ela vai saindo. Por isso é muito importante, gente, que independente de ser R1 ou de ser R2, procurem sempre fazer um matelacê, um quilt, qualquer coisa desse tipo, para conseguir realmente prender o tecido na sua manta, beleza? Agora vamos falar sobre peças propriamente dita e eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui e vou mostrar algumas peças também, tá? Espera aí um pouquinho. Ó, o que acontece, gente? Independente da manta ser R1 ou ser uma manta R2, o importante é a gramatura da sua manta. Por quê? Por exemplo, se eu for fazer um trabalho pequeno, tá? Vamos dizer que eu vou fazer um porta-moeda. Se eu usar uma R1 de 200, que é essa daqui mais grossa, ó, o seu trabalho vai ficar super grosso. E como é uma peça pequena, a gente não precisa disso. Então, o que vai determinar se a sua peça vai precisar de uma R1 ou de uma R2 vai ser a gramatura, tá? Vou exemplificar para ser mais prático para vocês entenderem, ó. Eu fiz aqui esse porta-alicatinho, tá vendo? Aqui eu usei uma manta R1 de 100. Por quê? É uma peça simples, ó, tá vendo? É uma peça simples que tem o bolsinho, você vai colocar o alicate, beleza. Ela não é uma peça que precisa de uma superestrutura, que precisa ficar durinho, em pé ou qualquer coisa desse tipo. Então, você fazendo a sua peça com uma R1 de 100 já vai ficar bacana. O que acontece é que a gente precisa ter um pouco de sensibilidade. Por quê? Veja bem, se eu pegar numa peça que é pequena assim e colocar uma manta que seja muito grossa, a sua peça vai ficar super grosseira. E falo isso com experiência de causa. Por quê? Já por diversas vezes e por falta de experiência na época, acabei fazendo peças pequenas com mantas muito grossas e que não fica legal. Fica grosseiro, não fica uma coisa delicada, sabe? Então, para peças pequenas que não precisa de estrutura, você pode usar uma manta que tem uma gramatura de 100, tá? Tanto R1 quanto R2. Aí vai depender do trabalho que você vai fazer, do tipo de peças, se vai ter um quilting, se vai ser dupla face ou qualquer coisa desse tipo. Aí você vai conseguir medir se você vai precisar de uma R1 ou de uma R2, tá? Mas para peças pequenas, usem manta com gramatura de 100, beleza? Agora vamos falar de gramatura de 200. O que acontece? A gramatura de 200, ó, vou mostrar tanto na R1 quanto na R2, ó. São mantas bem grossas, tá? Ó, elas são bem grossas. Então, onde que a gente usa uma gramatura de 200? Em peças que precisam de mais estrutura. Exemplo, ó, a bolsinha que eu fiz. Então, pensa, se eu usasse uma manta dessa aqui, que é uma R1 de 100, bem fininha, para fazer essa peça aqui. Vocês acham que ficaria firme desse jeito? Ó, ela tá bem durinha, ó. Ela não ficaria, ia ficar uma bolsa mole.
Depende, vejam bem, aí depende também do modelo da peça que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer uma bolsa, que é uma bolsa tipo um modelo saco, alguma coisa assim, que ela é uma bolsa mais mole, aí você pode usar uma manta de uma gramatura menor. Mas se é uma bolsa que ela tem que ficar mais durinha, mais firme, usem uma manta de gramatura maior, uma R1 ou R2 de 200. Nesse caso em específico dessa bolsinha, vocês veem aqui, ó, que eu fiz uma telacê, tá vendo? E a parte do fechamento dessa bolsa aqui por dentro, ela foi feita com viés, ó, tá? Então, vocês podem usar uma manta R2, ou seja, tem cola dos dois lados de 200. Vai ficar uma peça bem firme, tá vendo? E que, sabe assim, que ela vai realmente dar uma estrutura para a peça que você tá fazendo. Então, fiquem atentas a isso e com relação à proporção da peça que vocês vão fazer. Para peças pequenas, usem gramatura de 100. Para peças grandes, usem gramatura de 200. Então, são essas as principais coisas que a gente precisa saber na hora de escolher a manta ideal para fazer as nossas peças. Eu sei que tem mais 300 tipos de manta, tem uma manta jade, enfim, mantas, tem inclusive para o pessoal do patchwork, que faz as peças, que faz aquele quilt bem bonito, as meninas não usam esse tipo de manta aqui. Elas usam aquela manta que realmente é mais fofa e ela não tem nem cola, as meninas têm que estruturar tudo com alfinete, enfim, mas aí é outra história. Pra gente aqui da costura criativa, basicamente a gente usa manta R1 e R2 e o que vai determinar qual tipo de manta você vai usar no seu trabalho vai ser o tamanho do seu trabalho. Se é uma peça pequena, usem gramatura de 100. Se é uma peça maior que precisa de estrutura, usem uma gramatura de 200, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e que possa te ajudar muito aí na hora de você escolher a manta ideal para fazer o seu trabalho. E vou deixar aqui um recado importante, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal de YouTube, se inscreva agora, aperte lá o sininho para você receber todas as notificações e eu tenho certeza que você tem uma amiga artesã que tem dúvida com relação à manta, então manda esse vídeo para ela porque eu tenho certeza que ela também vai gostar. Ó, um super beijo e eu te vejo na semana que vem.